Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios, que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem. Aqui és tu em as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. É muita honra para mim estar aqui hoje e confesso que eu estou emocionada, porque faz muito tempo que eu não faço isso. Então, desde o início da pandemia, acho que em março, eu já não dei mais nenhuma palestra, então só virtual, vou estar aqui poder olhar para cada um de vocês é muito emocionante. Muito agradecida pela oportunidade. Estando numa relação, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, imagine que a gente está na escola e chegou o dia da prova. E o professor falou, a prova é do capítulo da introdução até o 25. Aí o que nós como alunos fazemos? Estudamos e fazemos uma revisão. A revisão está assim, todo o estudo, tudo aquilo que foi ensinado está naquela revisão. Isso facilita a nossa compreensão para a hora de realizarmos a nossa prova. Depois disso, o Evangelho tem o capítulo 27 e 28, que vai falar sobre as preces. Que seria, com esse mesmo exemplo, aquelas tópicos que a gente coloca para facilitar a nossa vida. Para os adeptos da cola, é aquela colinha que vai facilitar. Eu nunca tive talento para cola, tive talento para subversão, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? Como dá para você colocar tudo, você coloca alguns tópicos que vai nortear a hora de você realizar a prova. Então, esse capítulo 26, ele resume todo o valor do Evangelho. Quando ele diz dar de graça, de graça recebeste, Jesus está nos convocando a colocar em exercício tudo aquilo que ele nos ensinou. Especificamente, esse capítulo fala do dom de curar, né? E de expulsar os demônios, que hoje a gente não usa mais esse termo, né? Mas é o termo comum da época. Expulsar os demônios. E a multidão que seguia Jesus era a multidão que necessitava de muitas curas. Então Jesus instruiu os seus discípulos, né, dizendo: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então Jesus convoca todos os seus discípulos, ele já sabia, estava chegando a sua hora de partir, eles ficariam sozinhos, né, fisicamente. Jesus estaria, óbvio, sempre esteve ao lado de todos eles, continua até hoje do nosso lado. Deu a eles essa qualificação, essa faculdade, né, de curar demônios, de curar as doenças, de expulsar demônios, e eles obedientemente saíram. E saíram longe. Não existia essa possibilidade de fazer curas à distância, de expulsar demônios à distância. Tudo tinha que ser em loco. E esse loco era distante, né? Então eles foram de aldeias em aldeias, de vilas em vilas,
sem provisões, Jesus somente disse: vá que eu te abastecerei, eu te suprirei as necessidades. Então, através dos irmãos que iam abrindo as portas, eram supridas suas necessidades. Não passaram fome, não precisaram andar descalço, ninguém andou pelado. Todo mundo foi suprido porque Jesus determinou que assim o fosse. Nós sabemos que há não muito tempo atrás, desde no interior, as pessoas chegavam nas casas, eram muito bem recebidas, tinham o tal do pouso, não era alimentado, levavam um farnel para seguir a viagem. Então era assim que funcionava. Então os discípulos tiveram toda essa dificuldade de transmissão desse ensinamento de Jesus, desses recursos mediúnicos que Jesus lhes ofertou para a execução do pedido de Jesus. Nós hoje não precisamos de nada disso, né? Hoje a gente já tem, as pessoas vêm até a casa espírita, hoje pode-se fazer isso virtualmente, a gente sabe que através que tudo é energia, então é a força do pensamento que vai fazer toda essa vibração de cura acontecer. Então nós temos hoje toda a facilidade do mundo para exercermos as nossas mediunidades, para colocar Jesus em movimento, em ação. Mas para eles era muito difícil. Mas por que Jesus deu esse dom para eles, especificamente de curar? Não tinha dom de psicografia, não, era de cura. Porque Jesus percebeu que esse era o recurso que ele tinha para atrair as pessoas até eles. Assim como essa multidão era atraída por Jesus, não é porque Jesus era bonzinho, é porque Jesus fazia maravilhas. Jesus resolvia o problema deles. Eram doentes, eram leprosos, eram demoniados. Os maiorais olhavam aquela turba que seguia Jesus e achavam graça. Esse é o teu reinado, esses são os teus súditos, esse bando de esfarrapados, estrupiados, né? Jesus usava esse termo, né? Os estrupiados, realmente era. Eles enxergavam estrupiados, farrapilhos, Jesus enxergava almas sedentas, almas já em vias de compreender os ensinamentos de Jesus. Nós ainda estamos nesse processo, talvez estivéssemos naquele momento com Jesus, alguns de nós ainda continuam nessa peleja até hoje, outros já ascenderam, mas Jesus precisava desse recurso milagroso da cura, da expulsão dos demônios, para atrair essas pessoas até ele. E ao atrair essas pessoas, ele fazia um milagre, mas em seguida ele dava o ensinamento. Mas não é isso que a gente faz na casa espírita? A gente atrai as pessoas com o quê? Ninguém vem para a casa espírita inicialmente buscando a palavra de Jesus. Todo mundo vem primeiro para abastecer a barriga, colocar uma roupa, uma gestante vem em busca de roupinha para o seu bebê. Então a gente atrai eles dessa forma, né? Para depois, opa, agora já está abastecido, já foi receber o material, agora eu vou dar o espiritual. Então é uma forma da gente atrair, chamar as pessoas para o centro para levar o ensinamento. Se nós só chegarmos oferecendo ensinamento, orientação, evangelho terapia, não vai funcionar. Só vai funcionar depois que tivermos atendido as necessidades dessas pessoas. Então assim Jesus fazia. Atraía com os milagres, com as curas, com a expulsão dos demônios, e depois ele vinha com toda a sua mansuetude falar de amor, falar de sentimentos que eles ainda não conheciam, era tudo muito novo. Para muitos, aquilo achou até bonito, mas na prática muito difícil, não condizia com a realidade que eles conheciam. Mas, como nós sabemos que o Espírito permanece, tudo que a gente aprende, que a gente adquire de conhecimento, vai sendo acumulado ao longo das nossas vivências, a chegar o momento em que isso tudo vai fazer muito sentido, que é o nosso caso. Por que hoje tudo isso faz muito sentido para nós? Porque nós já passamos por esse momento de, será? Bobagem, isso não funciona, né? Mas nós já passamos dessa fase, já podemos compreender. E aí Jesus chama a atenção, aqui na sequência do Evangelho, sobre as preces vagas. Então todo esse capítulo vai falar sobre a gratuidade das bênçãos divinas, que cobra, obviamente, a gratuidade dos seus eleitos. Todos os seus discípulos, e todos nós hoje, seus discípulos também,
devemos usar da gratuidade daquilo que nós não pagamos para receber. Também recebemos de graça. Então ele chama a atenção, meus irmãos, da questão das preces pagas. Era coisa comum daquela época. Primeiro, que só quem podia ter acesso à escolha divina eram os eleitos da igreja, os maiorais da igreja. Então, os sacerdotes, os escribas, ele fala aqui, né, que se desfilavam com as suas togas, isso aqui, ostentando grandeza espiritual, conexão com Deus. Então, essas pessoas por si só, a hora de chegar, já faziam uma reverência. Então, essas pessoas, elas tinham então o dom de conversar com Deus. E através dessas pessoas, a gente ia conseguir alguma coisa com Deus. Sozinha, na minha insignificância, porque eu não conseguiria. Eu precisaria dessas pessoas. Era isso que era vendido, era essa ideia que era pregada dentro da igreja. E com isso, o que seria dos humildes, financeiramente falando, né, dos desprovidos de recursos? Como é que eles fariam? Como conseguir bênçãos de Deus se eu não posso pagar por elas? Então Jesus diz assim, ó, o Evangelho diz assim, ó, na presença de todo o povo. Isso me chama a atenção. Jesus não falou isso a sós com os discípulos orientando, ele falou na presença de todo o povo que o escutava. Então era para todos escutarem isso. Para se cuidar com os escribas, com aqueles que buscam honras, que sentam na primeira cadeira, que querem lugar de destaque nos banquetes. E disse, olha, que essas pessoas, elas se aproveitavam das viúvas, oferecendo longas preces à custa de muito dinheiro. Por quê, meus irmãos? Porque somente as orações proferidas por essas pessoas teriam valor para Deus. Então, a viúva, claro, vulnerável, porque as mulheres eram muito vulneráveis se ela não tinha um marido para nortear o seu caminhar, tanto que logo em seguida ela tinha que casar, o irmão do marido, alguém tinha que casar com ela, porque essa mulher não podia ficar sozinha, porque era uma coitada sozinha. Então eles se aproveitavam desse momento de fragilidade dessa mulher, dessa vulnerabilidade, para lhe extorquir a fortuna que ela tinha do marido. Por quê? Porque tinha que fazer orações por ele, para esta alma. Esse sentimento, essa ideia, foi sendo, Jesus combateu, né? Não pode ser assim, toda a prece tem que ser feita gratuitamente, tem que ser de coração, porque a oração ela sai do coração. Então cada um faça a sua prece, podemos sim orar um pelos outros, devemos orar um pelos outros, né? Mas a pessoa ela tem que ter esse momento de comunhão com Deus. Então Jesus cobra isso, diz, na presença de todo o povo. Então, orienta o povo, para com isso. Fuja dessas pessoas que dizem que precisa delas para se comunicar com Deus. Elas não são assalariadas. Elas não recebem para isso. É de coração. Então, tem que ser por amor, gratuitamente. Então, todos os evangelistas vão falar sobre isso, né? Sobre essa... para que se fique atento. Eles próprios, para não cobrarem, e o povo, para não se deixar ser manipulado com esses falsos profetas, né? Com esses falsos cristãos que vendiam esses benefícios e que garantias eles podiam dar desses benefícios. Quando nós estudamos, quando nós sentamos nos bancos escolares e nos instruímos com alguma formação, nós podemos garantir o nosso trabalho. É muito comum falar assim, garantia total ou o seu dinheiro de volta. Mas quando você vende bênçãos, quando você vende cura, que garantia você pode dar ao seu cliente que aquilo vai funcionar? Não é você que está fazendo, não é você que está realizando. Você é só um instrumento. Todo o poder vem do alto. Então você não pode garantir nada. Então isso é charlatanismo. Você está vendendo algo que você não pode entregar. Então Jesus chama a atenção para que os apóstolos e discípulos não façam e que o povo não caia nessa ideia. Essa ideia está completamente fora de propósito, porque a justiça de Deus, o amor de Deus é para todos e como o sol é para todos. E na sequência o Evangelho vai falar sobre a expulsão dos vendilhões do templo. Essa passagem bastante interessante, que exige a gente
contextualizar, entender como funcionava naquela época. De novo, vai falar de vender coisas sagradas. Ainda com resquício do politeísmo, dos vários deuses, então era comum o sacrifício. Qual é o objetivo do sacrifício? Adquirir bênçãos. Eu faço o sacrifício em troca de alguma coisa. Essa alguma coisa, obviamente, era coisa boa, né? Era sucesso, era ganhos materiais, era o que se buscava com os sacrifícios. Então, dentro ainda, né, apesar de eles já serem cristãos, convertidos ao judaísmo, isso ainda era uma ideia que era muito presente no cotidiano dessas pessoas. E, obviamente, que os maiorais da igreja manipulavam. Era interessante para eles manter esse pensamento, manter essa prática, né, do sacrifício. Por quê? Porque eles vendiam os animais para fazer o sacrifício. Então, aquela pessoa simples, tinha lá sua casinha lá na vila, tinha lá uns animaizinhos, elas iam humildemente levar aquele animal para o sacrifício. Já era um sacrifício material para ela ter que dispor desse animal, né? E ela ia então para fazer essa oferta, só que chegava lá, não, esse seu animal não é próprio para isso, isso não vai agradar a Deus. O animal indicado para o sacrifício é esse aqui que custa tanto, que foi criado, preparado pela igreja. Então, de novo, está sendo manipulado. Como que pode os ditos miseráveis, expropriados, como eles poderiam, meus irmãos, buscar essas bênçãos, receber essas bênçãos? Então, é aí que tem esse comércio das coisas santas. Você vai vender, você vai comprar o animal, vai sacrificar o animal. E aí Jesus chama a atenção para isso. Que para Jesus, para Deus, não precisava de nada disso. O sacrifício que Jesus pede para cada um de nós é a limpeza das nossas mentes, dos nossos corações. Então, quando for orar, né, verifique se você não tem nenhum sentimento contra o seu irmão. Se purifique. Para você pedir, você receber, né, seja um bom vaso. Seja um vaso limpo, puro. Se desprenda de todo sentimento de revolta, de vingança, de raiva, de inveja. Chegou, cai fora, não pertence. Então, Jesus chama atenção para isso. Porque esses cambistas, que eram essas pessoas que vendiam isso, né? Então diz que Jesus chegou e derrubou as bancas, né? Ficou muito irritado, porque é uma situação que realmente chamou muita atenção. Então Jesus vem com ao derrubar essas bancas, Jesus está derrubando essa ideia de que há necessidade de fazer sacrifícios, e pior ainda, os sacrifícios têm que ser de animais que são vendidos pela igreja. Não serve o seu animal, é o que a igreja preparou, porque esse animal é agradável aos olhos de Deus. Então Jesus vem e rompe com essa ideia. Agradou? Não, que não. Por isso ele foi tão massacrado. Porque Jesus veio romper com tudo aquilo que a igreja usava a seu favor para conquistar mais e mais recursos materiais. Tirar do humilde, dizendo que era para Deus. E nada disso é para Deus. Deus não precisa de nada disso, né? Jesus cobra o que de cada um de nós, né? Que a gente tenha indulgência. Indulgência sobre esses irmãos tão ignorantes. Nós já temos um conhecimento a mais, ainda não sabemos muito pouco, né? Sabemos muito, mas sabemos tão pouco, porque há tanto ainda para aprendermos, né? Mas para a gente olhar para esses vendilhões do tempo de hoje, com muita piedade, de orarmos por eles, de rogarmos que eles abram seus olhos, que eles enxerguem as verdades, porque os vendilhões continuam. O comércio das coisas santas ainda continua. Infelizmente, não se vende mais pombos e porcos não, né? Os outros animais que se usava como sacrifício, hoje não se usa mais, né? Hoje são outras maravilhas para fazer aos olhos de Deus. Hoje Jesus chama a atenção sobre isso. E em relação ainda sobre as preces pagas, meus irmãos, Jesus então combateu essa prática e ela acabou realmente caindo no esquecimento durante muito tempo. Mas depois a igreja achou um outro caminho para vender preces. A igreja criou o purgatório. Então aqueles que são
maus vão para o inferno, ponto. Aqueles que são muito bons, quem? Vão para o céu, ponto. E a grande maioria que é só mais ou menos, nem tão ruim e nem tão bom, para onde vão? Criou-se um espaço para eles. Eles vão para o purgatório. Mas como que sai do purgatório? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, fala sobre isso. Que a única maneira que o indivíduo tem de sair do purgatório é através das preces. Mas não é a prece que ele faz, não é ele reconhecer seus erros, se humilhar, se dobrar diante de Deus. Não. Quem está vivo tem que fazer essas preces. Qualquer um pode fazer essas preces? Não. A igreja faz essa prece. As pessoas da igreja, todo que compõe o clero, eles é que podiam fazer essas preces. Então essas preces voltou-se, resgatou-se as preces pagas para de novo trazer subjugação aos mais necessitados, porque o pobre coitado literalmente estava condenado por purgatório eternamente, porque ele não podia pagar. Mas você acha que uma viúva, por exemplo, uma mãe que tem um filho que ela sabe que ele só era mais ou menos, ela vai fazer de tudo que ela puder para tirá-lo do purgatório, para levá-lo para a salvação. Então ela vai para todo o dinheiro que ela puder, vai vender tudo que ela puder vender, tudo que for de valor, para livrar o seu filho do purgatório. Então a igreja resgatou as preces pagas. Essa é a indulgência que era pregada na igreja, né? A indulgência nós estamos falando de perdoar. É o mesmo perdão, mas de forma diferente. A indulgência aí é a indulgência de você pagar para a remissão dos pecados. Então você não vai resgatar os seus pecados através das encarnações, das dores, das abnegações, não. É através das preces que alguém vai pagar por você. Então quem tinha dinheiro, o que fazia? Já deixava pago antes. Encomendava já tantas e tantas preces para garantir que ao chegar do outro lado, todo mundo sabe que não vai ir no céu. No céu, com certeza, poucos têm convicção de que iriam. Mas já sabendo que ia para o purgatório, já deixava encomendadas essas preces. A gente tem relatos, né, do plano espiritual de quem chegou do outro lado e falou: poxa, e as preces que eu paguei? Por que eu estou aqui sofrendo? Eu deixei tudo pago, paguei muita prece. Como é que ela não está? Hoje não está valendo para mim, né? E aí cai na real que isso tudo era marmota, né? Aquela lorota. Então, a igreja resgatou as preces pagas e aí a gente vai ter Martinho Lutero criando a reforma protestante justamente por causa disso. Chamou a atenção dele. Opa, que isso? Pagar para ter salvação? Como pode isso? Como alguém pode garantir a salvação de outro? Simplesmente ficando daqui, orando para o indivíduo que está lá no purgatório. O indivíduo do purgatório ele não tem poder nenhum. Ele tem que ficar lá simplesmente torcendo, e se ele pagou, esperando que essas preces cheguem até ele e possam levá-lo então para o céu. Martinho Lutero revoltou-se com essa ideia, e aí teve essa reforma, lá por volta de 1517, a gente fala por volta, porque não tem um ano, começou, né? Essa reforma, na verdade, ela continua até hoje, né, gente? Porque cada dia está precisando reformar essas ideias, reformular essas ideias, né? A gente vai evoluindo, vai vindo espíritos mais evoluídos, espíritos que viveram essas situações de perto, ela vem resgatando isso e transformando essas ideias, né? Então, dando sequência aqui ao capítulo, ele vai falar então da mediunidade gratuita. Eu falei, todo esse capítulo vai falar justamente sobre isso, da gratuidade da mediunidade. Porque a mediunidade, ela é gratuita. Mas eu fiquei prestando atenção nessa letra linda, maravilhosa de médiuns e achei como ela foi, não sei se vocês escolheram de propósito, mas muito pertinente, é isso? Percebi. Quando ele fala assim, se Deus não pudesse contar conosco, ele contaria com as pedras. Então olha assim, quando nós estamos, enquanto a gente quem tem uma mediunidade mais exacerbada, né? Recolher na nossa insignificância, porque Deus não precisa de nós para fazer nada disso, né? Se ele precisar, ele usa as pedras.
Ele pode movimentar toda a natureza para conseguir seus feitos. Mas ele usa nós, por amor, por misericórdia, para que nós tenhamos a oportunidade de resgatar as nossas vidas. Emmanuel diz que, via de regra, o médium é alguém que tem muitas dívidas no passado. Tem um resgate gigantesco, é um passado enodoado, ele diz. E a gente que acredita, né, acreditava pelo menos nosso médium, é alguém que, nossa, é muito evoluído, está fazendo curas, está psicografando, então é um ser muito evoluído. A gente faz o quê? Rende reverência a essa pessoa, paparica, na hora que encontra, é todo cheio de mesuras, porque é um ser especial. É especial? É, todos somos seres especiais. Somos filhos do Criador, sua imagem e semelhança. A perfeição está em nós, a angelitude está em nós. Uns mais sufocadas, outros já mais desabrochadas, outras bem desabrochadas, já batendo as asas por aí, né? Mas o médium é alguém que tem muita dívida para resgatar. E aí, meus irmãos, nós, ao invés de ficarmos rendendo reverências, devemos cuidar do nosso médium. Cuidar para que ele não se perca, porque as armadilhas são gigantescas. Da vaidade, do orgulho. Então é muito fácil esse médium se perder. A gente conhece muitos na história que se perderam. Muitos. E aí acaba, quando se fala em mediunidade, se pensa logo em doutrina espírita, né? E acaba resvalando dentro da doutrina, né? Olha, era espírita, olha o que está fazendo, né? A gente tem que ir lá e defender, olha, nem todo mundo é espírita, nem todo mundo que fala com os espíritos é espírita, né? Existem os espiritualistas, existem os espíritos de porco, então tem espírito de tudo quanto é nível, né? Então a gente precisa perceber. E aí tem outra música que vocês cantaram, que também tem muito a ver, que fiquei associando, do passe, quando fala do sorrir. É só a mediunidade que a gente tem que praticá-la com gratuidade? Se tudo que Jesus nos deu, tudo que Deus nos deu é de graça, nós não pagamos por ela, tem muitas outras coisas. Porque eu, por exemplo, que não tenho uma mediunidade, só aquelazinha lá, minúsculazinha, né, que Deus colocou em mim, em cada um de nós, esse dom, como eu não tenho ela desenvolvida, eu posso fazer tantas outras coisas. Deus nos dotou de um tal sistema nervoso autônomo, que a gente não precisa, olha, não estou pensando agora em movimentar os braços, está movimentando naturalmente. Ele nos deu a capacidade de sorrir. Quanto esse sorriso fez falta pra gente agora com essas máscaras, né, gente? E sorrir é um ato que te faz assim, tão automaticamente que eu duvido de vocês que alguém tirou alguma foto que não sorriu mesmo de máscara. A gente sorri e fala, por que eu estou sorrindo, né? Aí, vamos fazer uma selfie, agora nem foto de selfie. Vamos fazer uma selfie de máscara, mas a gente sorri. É automático, né? Falou em foto, a gente sorri. Então a gente tem são coisas que são automáticas, né? Então o sorrir, a partir do momento que a gente consegue já, esse automático, na verdade, ele está associado a algumas vontades, né? Então quando a gente sorri para alguém, isso é gratuito. Então se tem a mediunidade, se tem essa gratuidade que Jesus nos convoca a praticá-la, quer dizer também, não é só não cobrar pelas coisas de Deus, que o meu sorriso é de Deus, o meu abraço é de Deus, o meu ouvido, a minha fala, tudo isso é de Deus. Quando eu faço uso disso e devo fazer, eu devo fazê-lo sem esperar nada de volta. Isso também é gratuidade, isso também é dar de graça, que de graça a gente recebeu. Então quem de nós que não tem uma mediunidade ostensiva, não consegue curar, mas um sorriso cura. Um escutar cura, isso é o princípio da psicanálise, né? É a escuta que cura e a fala que cura. A escuta do psicanalista e a fala do paciente, né? Da psicologia, qualquer ramo da psicologia. Se você não falar, ninguém consegue te atender, ninguém consegue resolver seus problemas. E o que escuta? O escutar é gratuito. Nós não pagamos para escutar. Não escutar naturalmente. Pode ser que algumas pessoas usam um aparelho, sim. Mas normalmente nós não pagamos. A minha mão para eu estender para alguém,
eu não pago por ela. E eu não devo cobrar, exigir, esse é o nosso grande defeito, né, gente? A gente faz as coisas esperando de volta o quê? Agradecimento. Puxa vida, mas fiz tal coisa. A pessoa nem me agradeceu, mas nem um muito obrigado ela disse. Isso Jesus está condenando também. Para de fazer as coisas esperando que o outro te agradeça. Ele já disse, né? Se a gente ficar recebendo esse retorno agora, o céu não precisa nos dar retorno nenhum. Já recebemos o nosso pagamento. O pagamento que nós queremos não é esse. Não é esse muito obrigado das pessoas ficarem, nossa, comentando para todo mundo, olha como fulana é boa, ela faz isso, ela faz aquilo. Não, nós temos que fugir disso. Isso é armadilha. Nós temos que buscar essa gratuidade, porque de graça recebemos. Então, quando eu sorrio para alguém, quanto um sorriso salva uma vida. Alguém que pode estar pensando em se suicidar, se a gente passar e der um sorriso, isso traz um despertamento para a pessoa. Opa, por que essa pessoa está sorrindo para mim? Nesse momento, pode ser que esse espírito está ali atormentando ele, pode ser que ele se perca. Essa luz que a gente chega com ela, né, conosco, vai perturbar esse espírito que está ali, provocando esse espírito a fazer a tentar contra a vida. Então esse sorriso, nós não temos que esperar ninguém. Eu sorri, o outro não sorriu para mim. Vamos orar por ele, que ainda não compreendeu o valor do sorriso. A mão que eu estendo, não precisa esperar que o outro retribua. O abraço que eu ofereço, não interessa se o outro fica assim. Abrace. Dê para ela parte da sua luz, parte do teu amor. Isso é Deus, é caridade em movimento. Não é isso? Fora da caridade não há salvação? Essa é a regra básica, né, da doutrina. Caridade porque é amor em movimento, é sorriso em movimento, é um estender de mãos em movimento, é um abraço em movimento, é oração em movimento. Então vamos orar, vamos abraçar, vamos olhar, prestar atenção nas pessoas à nossa volta, porque isso dá de graça recebemos. E Deus, nosso Pai, Jesus tem nos oferecido tantas coisas. E o que nós damos de volta? O que nós pagamos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos por tudo isso? E eles esperam sim, gente, muita coisa de nós. Mas não é porque eles querem pagamento. A música diz, se não puder usar os médios, Deus vai usar as pedras para fazer as suas graças. Ele quer que nós agradeçamos com atitudes, com crescimento, com evolução, espíritas, amai-vos e instruí-vos. É essa a moeda que Jesus espera de nós. Que através da instrução, do conhecimento, nós exercitamos nosso amor, coloquemos isso em movimento, para que mais e mais irmãos possam ter acesso gratuitamente. Nós sabemos que a Casa Espírita não cobra para ninguém estar aqui, não cobra nenhuma bênção, nenhuma cesta básica, nenhuma roupinha de bebê. E é isso, porque tem que ser chegar a todos. É isso que Jesus queria com os seus discípulos quando disse, vá explorando, vá expulsando, mas acima de tudo, vá levando a minha presença. Vá permitir que essas pessoas conheçam o meu ensinamento. Eu não estive com todos fisicamente, né? O tempo de Jesus ali foi muito curto e muito circunscrito àquela região. Mas a partir dali ele era justamente o ponto de partida. E a partir daí os discípulos foram então espalhando a boa nova. É isso que cabe a nós, espalhar a boa nova. Já espalharam para nós já conhecemos, já recebemos a boa nova. Agora cabe a nós continuar espalhando para que mais e mais irmãos possam receber, possam ter acesso a essa bênção, a essa chamada de salvação. E essa salvação, ela vem não de pagamento, mas ela vem das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso doar, do nosso sorrir, do nosso abraçar, do nosso olhar, acima de tudo, estarmos no nosso dia a dia, na nossa rotina, colocando os ensinamentos de Jesus em prática e em ação. Não é dentro de um centro espírita, dentro de uma casa religiosa qualquer, mas é em todos os lugares, levar Jesus para todos os lugares e fazermos isso sem esperar. Não é a salvação, não temos que fazer isso porque esperamos a salvação.
fora da caridade não há salvação. É esse o salário que nós buscamos? É. Mas nós sabemos que esse salário não vem de graça. Ela vem através de muita reforma íntima, de muita doação, de muito amor em movimento. Nós buscamos essa salvação, a salvação da nossa alma, do nosso espírito, que ele esteja cada vez mais livre e, acima de tudo, cada vez mais amoroso. Quanto mais amoroso, mais perto do Pai nós estamos, mais perto de Jesus nós estamos. Então, nos aproximemos cada vez mais de Jesus e coloquemos todos os seus ensinamentos e consigamos expandir essa luz que nós já tivemos a bênção de receber. Muita paz, meus irmãos. Muito agradecida. Em nome da Casa União com Jesus, gostaríamos de agradecer a palestrante pela bondosa palestra sobre o Evangelho do Cristo. Muito obrigada. E agora, serenando nossos corações, vamos vibrar, confiantes em Jesus. Vibrações pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela sala dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa, União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. E agora, sintonizados no amor do Cristo, que possamos pôr em prática seus ensinamentos e que possamos exercitar o seu Evangelho. Obrigada por mais esta oportunidade em aprender seus ensinamentos. Agradecidos fervorosamente ao Cristo. E mais uma vez, vamos encerrando o Evangelho de hoje com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.